E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso pod. No caso, Food. E Cast, importante. E para que a gente já comece nessa animação, a gente vai falar hoje sobre um tema que desperta todos os sentimentos bons, seja no momento que você esteja ruim, ou mesmo uma vibe muito boa, que é uma das bebidas são uma das bebidas mais antigas do mundo. Água. Não. Essa poderia ser considerada mais antiga, mas não é a água. Hoje a gente vai falar sobre cerveja. E para a gente conversar um pouco sobre isso, a gente convidou aqui uma pessoa que ela já atuou na cervejaria, numa das maiores cervejarias do Brasil. Né? Especialista, né, Bruno? Especialista, exatamente. É engenheiro de alimentos, formado, está aí no mestrado na parte de engenharia química, também com foco nas cervejas. Já atuou até com comércio, vamos dizer assim, né, da parte da produção de cervejas. E aí, seja muito bem-vindo, Luiz. Obrigado. Agradecemos por ter aceito o nosso convite e participar do nosso pod. Estamos aí, né? Vamos ver o que a gente pode trazer aqui para o pessoal. Muito massa. Luiz, vamos começar. Aí eu acho que a gente pode começar já com, de repente, falando um pouquinho de processo para o pessoal entender, né? Porque o pessoal fica pensando, pô, cerveja, tudo bem. Mas aqui é um podcast de engenharia, né? De engenharia de alimentos, de engenharia de processos. Então, Luiz, explica pra gente aí como é que funciona, como é que é o processo de produção de cerveja. Pode ser uma visão simples que você tem, assim. Fazer cerveja é algo simples, né? Mas que demanda tempo para você produzir a cerveja. Então, o que é a cerveja? A cerveja é uma bebida alcoólica fabricada de cereal. Precisa ser de cevada? Não. Pode ser de cevada, de trigo, de milho. Então, é cereal. E como é o processo? Pega-se o cereal dentro dele ele possui amido. O amido é a maneira como a natureza entendeu que a planta pode guardar a sua energia para consumo depois. Então, o amido ele não pode ser metabolizado pelas leveduras. Então, esse amido ele tem que ser quebrado em formas mais simples, que são açúcares. Monossacarídeos, como, por exemplo, a frutose, a glicose, e essas sim podem ser absorvidas pela levedura e transformado em CO2 e álcool, né, que é o que a gente espera da cerveja, né? Nesse processo, não é somente isso. Há uma série de reações químicas que produzem substâncias que vão dar sabores, aromas, texturas diferentes. Então, como é o processo de fabricação da cerveja? Primeiro, pega-se o amido, no caso da cerveja, nós vamos falar sobre a cevada, né? A cevada ela é malteada. O que é a malteação? Pega a cevada, bota ela para brotar, igual aquela experiência que tinha quando criança, que botava o feijãozinho para brotar. Naquele momento que ela está começando a brotar, as enzimas no interior do grão são disponibilizadas. Aí a gente encerra aquilo ali. Isso aí quem faz são as fábricas, né? São as maltarias. Então nós temos o malte. Pega o malte, a gente moe o malte, mistura com água e aquece até uma temperatura que aquelas enzimas que foram produzidas lá na malteação, que elas estejam numa temperatura ótima para poder quebrar esse amido em açúcares menores. Então, feito isso, né, chega normalmente ali na faixa de 63 a 67 graus. Existe uma enzima chamada beta-amilase, que ela quebra as moléculas, né? E a 72 graus, a alfa-amilase, ela, num outro processo, ela quebra moléculas um pouco maiores, né, de amido ainda, em açúcares que podem ser absorvidos pela levedura. Então, o trabalho do cervejeiro, na verdade, é só até aí. E é simples. O Bruno, ele disse que os processos é simples. Você entendeu? Tá vendo aí? O bom que o trabalho do cervejeiro só finaliza aí. Simples. Não, mas assim, isso aqui é uma visão da área da engenharia. A gente explica tudo. Sim.
Mas para uma pessoa comum, precisa saber isso tudo? Não. Pega o malte, coloca na panela e eleva a temperatura de 67 graus. Acabou. Acabou? Já chega na... Esse aqui é o grande trabalho do cervejeiro. Aí o cervejeiro faz o quê? Já ia perguntar agora. Faz o quê o cervejeiro? Yeah. Ele não faz cerveja. Ele faz... Ele faz o alimento. A matéria-prima, vamos dizer assim, para chegar na cerveja? Ele faz o alimento para a levedura. Quem é que vai fazer a cerveja? A levedura. Sim, então o nome da levedura deveria ser cervejeira. Aí. Pronto. Mas na verdade, como é que é o nome da levedura? Saccharomyces cerevisiae. Que quer dizer fungo do açúcar da cerveja. Então, o nome dela diz que quem é a cervejeira é ela. Nós somos apenas um mero alimentador, né, da levedura. Então, feito esse processo, né, de que a gente produz um mosto, que é essa substância açucarada, que era amido, agora é uma substância açucarada. Aí pega-se esse mosto, a gente resfria e adiciona a levedura. Aí ali começa o processo de fermentação. Normalmente, nas cervejas ale, 7 dias de fermentação mais 7 dias de maturação. Nas cervejas lagers, elas são mais ou menos 2 semanas de fermentação, 2 semanas de maturação. É claro que as grandes cervejarias, elas possuem tecnologia de ponta que elas conseguem abreviar isso aí. Mas nós, pobres mortais, né, nós temos que seguir aquela tradição. 7 dias de um, 7 dias de outro. E assim nós teremos uma cerveja de boa qualidade em casa. Foi resumido, não é? Foi bem simples. Foi até interessante que a gente descobriu que não deveria ser mestre cervejeiro, né? Mas mestre levedura. Né? A levedura que é o cervejeiro. A gente é o cozinheiro. Né? Nós somos apenas o cozinheiro para alimentar a levedura. Sem querer desmerecer os mestres cervejeiros, né? Exatamente. Não, eu acho que quando a gente fala sobre a beleza, né, da levedura, como é que ela faz isso, qualquer mestre cervejeiro ia ficar encantado falando isso, né? Ele não quer trazer para si, não, eu sou o produtor da cerveja. Ele fala assim, eu sou o cara que vai dar condições disso aí acontecer. Ele é meio que um controlar guia. O processo, né? Para que isso ocorra. Ele é um guia. Então, se ele quer ela mais alcoólica, ele faz assim. Se ele quer menos alcoólica, faz de outro jeito. Mais amarga, ele faz ainda de outro jeito. Eu esqueci, na produção ali, né? Tem a adição do lúpulo que vai dar o amargor da cerveja. Isso aí ainda é o nosso trabalho do cervejeiro. Então, trabalha lá no início e no final, né? Isso. E você falou agora do teor alcoólico, até uma coisa que a gente já ia comentar um pouco mais na frente, mas eu estava fazendo umas pesquisas e vi que existe uma cerveja holandesa, que ela tem o maior teor alcoólico do mundo, que é 70%. Eu fiquei imaginando como uma cerveja tem 70% de álcool. Eu não sei nem se é possível, assim. Será que não é um outro processo, além da fermentação? Olha, através de fermentação, será que é possível? Existem algumas cervejas chamadas Ice Beer, né? Isso aí funciona da seguinte maneira. Tem até digamos assim, uma lenda, né? Que o cervejeiro estava lá fazendo a cerveja e já tinha tomado uma, estava de boa. E o chefe lá, aí ele botou para gelar e congelou a cerveja. O que acontece quando congela a cerveja? Congela primeiro a água, ao gelo. Aí o cervejeiro foi lá, tirou o gelo e falou para o chefe, não, a cerveja está pronta, mas deu pouca. Aí quando foi ver, a cerveja estava alcoólica pra caramba. Por quê? Porque você tira a água e concentra a quantidade de álcool. Aí uma cerveja que era para ter 5%, ela passa a ter, sei lá, 10%, 12%. Tá aí o grande segredo. Então, várias cervejas... A água ela congela mais rápido, né, Luiz? Aí o álcool vai ficar lá. Exato, o álcool demora. Você coloca ali sei lá, menos 5 graus, você vai congelar a água e o álcool vai continuar líquido. Né? Se remover... Então, assim, essas cervejas extremas que eles fazem da seguinte maneira, eles fazem uma cerveja já bem alcoólica de início, uma cerveja para ficar ali com 12%. Por fermentação natural, a fermentação pura, a gente não consegue alcançar
algumas leveduras muito específicas chegam a 12%, até a, sei lá, 15%, mas essas são muito mais utilizadas na produção de etanol, combustível, por exemplo, né? Até na produção de cachaça também. Mas para a produção de cerveja, que a gente precisa ter o sabor ali, então tem uma preocupação, as cepas têm que ser mais selecionadas. Então faz ali ela na faixa de 10%, 12% de álcool, congela ela, tira a parte do gelo e ela vai ficar concentrada. Agora, eu não sei como é que seria uma cerveja com 70% de álcool. Não dá nem pra cheirar, né? Porque uma vodka é 40%, 42%. Nossa. Uma cachaça é 38%, 40%. 70% é aquele álcool que a gente utiliza no laboratório. Não dá pra beber isso aí, não, Bruno. Eu tinha visto que eles meio que recomendavam que quando a pessoa fosse fazer o consumo dessa cerveja, ela usasse 35 ml. Tipo assim. Não, mas 35 ml de um veneno desse aí, 70%. Né? Isso aí serve, inclusive, isso pode ser utilizado como combustível de foguete, né? Porque 70%... E aí eu ia até perguntar, você até chegou a comentar um pouco sobre, mas então o que determina o teor alcoólico das cervejas? É justamente essa remoção da água, mesmo no âmbito industrial em grande escala? Não, nesse caso aí, que a gente quer uma cerveja extrema, muito alcoólica, é feito desse jeito. Mas quando você vai fazer uma cerveja, ela pode ter 3, 4, 5, 6, 10% de álcool, vai variar pela quantidade de material de malte que você vai colocar com relação à água. Então você vai colocar uma quantidade de malte muito grande, aí você vai ter ali o que nós chamamos, os cervejeiros todos já estão acostumados, quem é das engenharias sabe, né, que a gente vai concentrar, então tem o chamado grau Brix, que é a quantidade de sólidos solúveis que tem ali naquele líquido. Então, por exemplo, se uma cerveja comum, eu vou fazer o meu mosto e ele vai ter uma concentração de açúcares ali na faixa de, vou falar mais ou menos aqui, né, entre 10 e 15 Brix no início da fermentação. E no final da fermentação eu vou ter ali entre 3 e 7 Brix. Essa diferença ali, vamos supor, para fazer a conta melhor, né, de 14 para 4 Brix, quer dizer que eu tive 10 Brix que foram consumidos pela levedura. Desses 10 Brix, a metade vira gás carbônico e a outra metade vira etanol. Não é exatamente 50-50, né? Aproximadamente. Né? Então, o que a gente faz? Se eu tive 10 Brix, se a metade vira etanol, então eu vou ter mais ou menos 5% de álcool. Certo? Agora não, eu quero fazer uma cerveja muito mais alcoólica. Então já vou para lá, em vez de 14, eu vou para 18, 20 Brix, ou seja, a concentração de açúcar inicial muito grande, né? E vou tentar fazer com que a levedura consuma aquilo ali até o mínimo possível, para que eu possa realmente ter uma diferença, um decaimento, né? Tem um gráfico que a gente faz com o decaimento do consumo de açúcares, para que a gente tenha a maior produção de álcool possível. Quais são os problemas disso? As leveduras, o álcool, ele acima de determinado ponto, ele também é tóxico para a levedura. Então, tem algumas leveduras que conseguem continuar produzindo sei lá, 18 Brix, ele está bem, né? Tem outras que não. É mais ou menos como a gente falar assim, vamos para um rodízio, vamos embora. Aí tu chega lá, tem cara que consegue comer 5, 6 pratos, carne, aquele negócio todo. Aí tem outros que chegam lá, comem só uma saladinha, uma carne e não aguenta mais. A levedura também é assim. Tem umas que têm um apetite voraz pelo açúcar, tem outras que nem tanto. Mas aí o cervejeiro entra nisso aí para quê? Para selecionar aquelas que têm maior capacidade de produção de álcool e aquelas que têm maior capacidade de produção de ésteres, que são as substâncias que dão os sabores e aromas que são interessantes para a cerveja. Então não adianta ter uma cerveja muito alcoólica, mas sem sabor.
Às vezes é melhor fazer ela ali naquela faixa ali de 4 até 8%, que aí você chega no ponto certinho da qualidade com a quantidade de álcool. Se a pessoa quer álcool, bebe mais. É verdade. Prova mais, né? Luiz, você comentou até que tem uma etapa do processo que você tem que ter cuidado, porque dependendo da quantidade de álcool, você pode estar prejudicando ali as leveduras. E durante todo o processo, assim, analisando o processo de uma forma, olhando assim por cima, existem etapas mais críticas onde você realmente tem que ter mais cuidado, porque senão pode realmente falhar e comprometer tanto a qualidade da cerveja, como também até comprometer a segurança do produto que você está fabricando ali, né? No caso, já pensando no consumidor. Tem sim. Na produção de cerveja, a gente chama uma parte quente e a parte fria. A gente está lá moendo malte, tá fazendo aquela braçagem, que a gente fala que é a mostura, né? Que a pessoa pega o malte e eleva até aquela temperatura de 60 e pouco, 70 graus. Até ali tem problema, né? Tá de boa. Você não precisa ter tanta preocupação. As preocupações são normais, né? Também vou ficar sem camisa ali e tal, mas o pessoal, o cervejeiro artesanal, eles fazem cerveja sem camisa é bem artesanal mesmo, na beira da praia. Eu também já fiz, né? Mas assim, quando a gente fala para a indústria, aí tem que ter certos cuidados. Então, a pessoa pega aquilo ali e levou até 70 e poucos graus. Aí depois que acaba esse processo, a cerveja ela é fervida. Ela tem que ser fervida por 2 motivos. Primeiro, para ela poder ficar inerte, né? Qualquer micro-organismo que tiver ali teoricamente, será eliminado. Ela é fervida mais ou menos ali de 40 minutos a 1 hora. E o outro motivo por ferver é que você adiciona o lúpulo. O lúpulo o lúpulo é uma flor, né? É uma flor que você coloca ali que dá o amargor da cerveja. Esse amargor é de uma substância que existe dentro do lúpulo, chamada lupulina, que ele naturalmente não é solúvel em água. Então você precisa ferver. Aí há uma reação química chamada isomerização, e a partir do momento que ocorre essa isomerização, essa lupulina passa a ser solúvel em água. Então você consegue agregar o amargor à cerveja. Aí falei 1 hora, né? Se você ficar 1 hora fervendo, você vai favorecer o amargor do lúpulo. Se você ferver por pouco tempo, né, o lúpulo, você vai favorecer os aromas do lúpulo. Então, numa produção de cerveja, principalmente as cervejas artesanais, como é feito? Coloca-se o lúpulo no início da fervura para favorecer o amargor e adições intermediárias ou até no final. Muitas são adicionadas até lá na fermentação. Para quê? Para favorecer os aromas e os sabores. Então tem toda essa técnica. Isso aí também é o trabalho do cervejeiro, né? O cervejeiro ele só fazia 2 coisas. Pelo visto, tá trabalhando mais. Tá trabalhando mais que é contratado, né? Exato. É porque são coisas que, quando tá fazendo, é o mesmo tempo. É que nem dirigir. Quando você fala assim, e dirigir é difícil? Não, né? Aí tu pega no volante, aí pega na marcha, pisa na embreagem, pisa no freio, liga a seta, aí tu fala, pô, mas é muita coisa. Só que tu faz tudo ao mesmo tempo automático, né? É como se tu estivesse fazendo uma coisa só. Sim, sim. E você falou aí que na produção das cervejas a gente chega a usar micro-organismos como as leveduras, mas existe algum micro-organismo desses que, ou mesmo eles que já são comuns, eles podem chegar a causar alguma coisa, um risco à saúde de quem vai consumir? Se ultrapassar uma quantidade ou se o processo de inativação que o senhor comentou depois não for feito corretamente, você acha que pode... Sim. Normalmente, as contaminações que ocorrem na cerveja ocorrem por bactérias ácido-acéticas, bactérias láticas que... o que acontece? Ela consegue sobreviver no álcool, né? E também no pH baixo. O pH da cerveja é ali 3 e pouco. A cerveja ela é ácida. Existem bactérias que conseguem sobreviver nesse meio.
que são essas bactérias ácido-acéticas. Qual é o problema dessa cerveja? Ela estraga a cerveja, deixando ela ruim, de sabor. Mas elas são as mesmas bactérias que fazem o vinagre, por exemplo. Né? Então, se você beber... A pessoa não vai beber uma cerveja que está azeda. Uhum. Mas se beber, não vai morrer. Né? Então, com relação ao processo, se ela contaminar, na hora você vai saber. E a maioria das bactérias, né, que são patogênicas, elas não sobrevivem bem nem no pH abaixo de 4, no caso é o da cerveja, e nem sobrevivem bem na presença de álcool, que também ocorre no caso da cerveja. O problema que pode ocorrer com a cerveja é o cuidado que tem que ser feito nas fábricas, né, na maltaria e no armazenamento do grão. Por quê? Porque no armazenamento do grão, se não for num local adequado, limpo, você pode ter bactérias ali que surjam que produzam toxinas. Já essas toxinas, né, elas podem passar por todo o processo de fabricação, inclusive pela fervura, sem que elas sejam eliminadas. Então, isso é um cuidado que tem que ter muito grande. Então, vamos falar sobre a maltaria. As maltarias, elas seguem um padrão de qualidade excelente. E aonde que pode dar errado? No armazenamento da fábrica. Principalmente o artesanal. Porque o artesanal ele vai armazenar onde? Lá no quartinho. Né? Aí, existe um armazenamento específico para esse malte? Não. O malte é o seguinte... Comprou o malte, que se você é artesanal caseiro, de preferência coloque ele dentro de uma bombona fechada, né? Temperatura relativamente baixa, né? Ali, sei lá, se puder botar até refrigerado é melhor, mas num lugar que seja ventilado e fresco, né? E também não guardar por muito tempo. Porque o que acontece com o cervejeiro artesanal é que o cara compra um malte, aí faz a cerveja, aí sobrou lá, sei lá, 5 quilos. Aí ele deixa lá, aí daqui a 6 meses eu tenho um malte lá. Aí quando ele vai ver, se não tiver caruncho, ele bota pra frente. Caruncho é aqueles bichinhos que dá, né? Uhum. Porque se tiver com caruncho, aí ele mesmo ele vê e fala, tá. Agora se não tiver com caruncho, ele olha e fala assim, tá perfeito. Tá, e às vezes não tá, né? Aí dá um problema na cerveja lá na frente e não sabe por que foi. Então assim, cervejeiro artesanal quer fazer cerveja, se programa para comprar a quantidade que vai usar, certo? Se sobrar, não deixa passar muito tempo até poder fazer, porque essas bactérias realmente existem, acontecem, né? Perfeito. Mas é raro. Luiz, me diz uma coisa. E a questão da espuma, né? A gente vê que tem cerveja que tem um pouco mais de espuma, tem até o chopp, que normalmente vem com mais espuma. Isso tem alguma coisa a ver relacionada com tem alguma relação com a qualidade da cerveja ou não? É realmente uma característica. Tem cerveja que a gente pode produzir com um pouco mais de espuma? Sim, não. Tem sim. Eu vou falar algo que eu não tenho muita certeza, mas eu acho que aconteceu, acho que foi em São Paulo. Um cliente reclamou da espuma, que estava com muita espuma, e esses caras que gostam, e botou na justiça. Uhum. E é grave. Porque, né, os caras que devem ser os caras que são inteligentes pra caramba. Aí na decisão foi colocado que a espuma está para cerveja, assim como a gordura da picanha está para a picanha. Ela faz parte, a gordura da picanha faz parte da picanha. E a gordura da picanha dá o gosto à picanha. E o que tem a ver com a cerveja? A espuma faz parte da cerveja, a espuma dá o sabor à cerveja. A espuma, ela também tem a função de proteger a cerveja. Se você tem um copo de cerveja com um dedo de espuma, ela está protegendo o oxigênio da cerveja. Ela não deixa a cerveja oxidar. Mantém até a temperatura por mais tempo um pouquinho, né? E ela está cheio de gás carbônico. As bolinhas são gás carbônico. Ao momento que você bebe a cerveja, aquelas bolhazinhas, elas explodem na sua boca e elas volatilizam
todas as substâncias que dão aroma e sabor, e você tem uma sensação muito melhor tomando uma cerveja com espuma do que uma cerveja sem espuma. Mas existem estilos e estilos. Tem gente que gosta, tem gente já que não gosta, né? Tem gente na hora de servir, né? Que a galera normalmente serve de uma forma para evitar... Existem cervejas inglesas, por exemplo, existem alguns tipos lá que elas não têm praticamente carbonatação nenhuma. Mas é o estilo daquela cerveja. Já existe uma cerveja, por exemplo, a Weiss, a cerveja de trigo, né? Que ela é com bastante espuma. Só que eu penso o seguinte, né? É mais ou menos assim, eu chego num bar, eu falo assim, eu quero uma cerveja. A partir do momento que o cara botou a cerveja ali, ela é minha. Então, se eu quiser tomar ela com espuma, eu tomo. Se eu quiser sem espuma, eu tomo. Eu vou chegar... É como eu chegar lá no açougue e falar assim, eu quero uma picanha, mas eu quero que você arranque essa gordura toda aí e jogue no lixo. Ele vai pesar a picanha, vai me dar o preço, aí depois ele corta e joga fora. Então, se eu falar assim, não, eu quero sem espuma, então o cara vai me dar sem espuma. Né? Mas a maneira correta de se beber, de se servir, pelo menos as cervejas Pilsen, né? As cervejas ales tradicionais no Brasil, é com aquele dedinho de espuma que ela protege a cerveja. Certeza. Entendi. Bruno, bora fazer só um break aqui rapidinho? Rapidinho, só para eu checar algumas coisas. A gente retorna já já. Voltamos aqui. Voltamos pro podcast. Vamos lá, Bruno. Vamos lá, então, Luiz. Você comentou que existe a necessidade de se ter um cuidado na parte da fermentação, né, para garantir toda a qualidade da cerveja, seja na fermentação ou na própria maturação. O que pode influenciar para dar errado esse processo? Na fermentação Isso. ou na maturação. Eu só queria voltar no ponto anterior, que eu deixei a pergunta meio em aberto. Claro, pode falar. Né? Ele fez a pergunta se a parte quente e a parte fria. Né? Aí eu falei que a gente aquece, ferve, bota o lúpulo e tudo, aí depois a gente esfria a cerveja. E a partir deste momento, nós vamos ter um mosto ali super nutritivo, que é uma delícia para qualquer bactéria, qualquer micro-organismo, que ele tem tudo que ele quer ali. Aquele momento ali é perigoso. Por isso que resfria-se esse mosto até 20 graus, mais ou menos, e é inoculado a levedura. A partir do momento que a gente inocula a levedura, ela começa a se reproduzir, ela toma conta do meio, né? Então as bactérias já não vão poder chegar ali, porque ela já tomou conta do meio. E a partir daí ela começa o processo de fermentação. Então a partir daí é mais difícil. Neste ponto, entre a colocação da levedura e o resfriamento, é um ponto crítico. Né? Um ponto crítico que tem que ter muito cuidado para não haver nenhuma contaminação de uma bactéria, por exemplo, que ela vai permanecer ali, certo? Essa aí é o gancho que ficou faltando lá. Lá no início. Aí a pergunta agora foi sobre... nas etapas de fermentação e maturação, quais são as medidas que são tomadas para... Posso dizer... Não, já peguei. Que você tem que ter um controle a mais ali nessa etapa para evitar que cause algum surgimento de algum micro-organismo indesejável, com relação a micro-organismos, a levedura estando ali, ela já está se reproduzindo, né? Então causa tipo assim uma competição. Se tiver uma bactéria ali, ela não vai sobreviver, né? A não ser que seja uma grande quantidade de bactérias, mas normalmente não vai ter. Mas aí é o seguinte, assim, você pode imaginar como se fosse um violão. Um violão, uma corda dá um tom, você aperta outra corda, aperta um pouquinho, dá outro tom, e fazendo aquela junção de vários tons, você produz uma música.
O que isso tem a ver? É as temperaturas. Temperatura da fermentação. Então, vou fazer assim rapidamente. Se eu vou fazer uma fermentação numa temperatura ali, numa cerveja ale, de 16 graus, eu vou ter uma quantidade de aromas e sabores mais reduzidas. Mas, por exemplo, numa cerveja de trigo, a essa temperatura eu posso dar um pequeno sabor parecido com cravo da Índia. Nossa. Né? Uhum. Se eu fermentar ali a 20, 22 graus, aí o que vai acontecer? Eu fermentando, ela vai produzir sabores parecidos com o sabor de banana. Não, isso na cerveja Weiss. Uhum. Então, como se fosse uma música. O que o cara quer? Não, fermenta um pouquinho aqui nessa temperatura, depois a gente aumenta a temperatura para lá, a gente vai dar um sabor, aroma assim, um picante de cravo da Índia e aquele sabor e aroma de banana. E o cara pode fazer isso. Em outras cervejas, ele fala assim, não, eu quero um frutado. Né? Outras cepas de levedura que produzem esses sabores, né? Ele vai e quer um frutado. Então, ele vai colocar lá a 25 graus a fermentação. Só que se o cara colocar, por exemplo, a 28 graus, aí vai ficar um sabor esquisito, né? Isso é igual sal no feijão. Se você botar muito, estraga. Se você não botar nenhum, também estraga. Tem que saber dosar isso aí. Então, isso aí acontece, a manobra que tem na fermentação. Alguns cervejeiros, essa onda de cervejeiros artesanais, ela é muito legal porque os caras inventam pra cacete. Então, o cara pega durante a fermentação, ele pode colocar, por exemplo, lúpulo ali. Ou então ele pode colocar frutas. Né, algum tipo de fruta, pode colocar algumas raízes. Trazer um sabor diferenciado. E trazer um sabor diferenciado. E esse é um lance, né? O Brasil é um país tropical enorme, tem pelo menos 3 biomas doidos, aí o Amazônica, o Cerrado, o Atlântico aqui, Mata Atlântica, que tem raízes, plantas, flores, de tudo quanto é tipo. Então o cara também pode, ali na fermentação, ele já adicionar algum aroma ou sabor diferente. Que nós temos, né? O resto do mundo não sabe nem o que é. Então a gente tem essa capacidade de fazer isso aí. E durante a fermentação, a preocupação maior é temperatura. Temperatura mais todas aquelas preocupações de higiene normais. Certo? Depois, quando vai chegar lá na maturação, o que a gente faz? Baixa a temperatura, que estava lá a, 18, 20, 22 graus, baixa a temperatura ali para uns 5 graus, que as leveduras começam a decantar, elas vão decantando, e ali nós temos uma cerveja verde nesse momento. Então ali começam aquelas reações da cerveja com a própria cerveja, as moléculas, as substâncias. Então começa o processo de maturação. É como uma fruta, né? Como uma manga. Ela está ali, pronto, verde. Mas ainda não está boa. Ela precisa sofrer todas aquelas reações para que ela fique madura e possa ser consumida. Mesma coisa na cerveja. Ela está verde e precisa daquele processo de maturação para ela ficar pronta para o consumo. E nesse momento é que os sabores e aromas vão se arredondando. Até chegar, no caso de uma cerveja ale, depois de uma semana de maturação, ela está pronta para o consumo. Poxa, legal. E você comentou realmente alguns pontos aí. Se a gente for analisar o processo como um todo, pensando na própria indústria, onde seriam, como seriam os controles de qualidade para chegar na cerveja? Porque você comentou, acredito que, por exemplo, na fermentação a gente precisaria ter o controle da temperatura. Uhum. Mas quais seriam os outros controles de forma por etapa que a gente precisaria estar sempre olhando e verificando? Os mais gerais, né? Você que tem essa experiência de Ambev também. Assim, né? Não, antes de deixar claro que eu trabalhei na Ambev, mas eu trabalhei na área de distribuição, né? Não foi na área de produção. Sim. Eu quis trabalhar, mas infelizmente eu resolvi... Felizmente, né? Eu resolvi entrar para o estudo e levar a carreira mais voltada para o estudo.
Mas eu consegui estagiar numa cervejaria, então deu para ter uma visão mais ou menos sobre o processo. Bem, na produção de cerveja, os pontos mais importantes, assim, no caso de contaminação, são aqueles que eu já tinha falado, né? Primeiro, lá no recebimento do malte, do lúpulo, da levedura, tem que ter muito cuidado ali para que aquilo não produza uma contaminação de uma bactéria que possa ter esporos, né? Que esses esporos ou toxinas, eles não são destruídos na fervura. Desculpa atrapalhar. Nessa parte aí, por exemplo, a gente precisaria avaliar o quê? Vamos dizer que eu tô querendo montar minha cervejaria, viu? Só um spoiler aqui para vocês. Montar minha cervejaria, eu já tô pegando aqui as dicas. Adquirir o material malte de fontes confiáveis. Né? Sim. Nós estamos aqui no Nordeste. Aqui no Nordeste não tem nenhuma maltaria, né? Mas existem alguns lugares que vendem o material. Então você tem que procurar saber se ali existe esse cuidado no armazenamento, tudo. Normalmente, quando você tem muita rotatividade, não tem muito problema. Conhecer o fornecedor, né, Bruno? Conhecer o fornecedor. Isso aí, na cervejaria, isso é importante. Eu acho que em toda indústria, né, conhecer o fornecedor é essencial. É essencial para você garantir que aquela matéria-prima está chegando realmente com qualidade. Sim. E assim que o material chegar, tem que cuidar também do armazenamento ali, na cervejaria. A partir daí, a pessoa tem que cuidar, pontos de cuidado, né? A qualidade da água que vai ser utilizada na cerveja. A cerveja, ela 94% é água, né? Então, se for uma água de boa qualidade, você vai ter uma boa cerveja. Se for uma água de má qualidade, a cerveja não vai sair tão boa assim, né? A água é um ponto importante. Quando eu falei lá do material do malte, eu estou falando malte, estou falando do lúpulo e da própria levedura. Tem uma pergunta para depois. Você comentou em água. A saúde da levedura, ela também é importante. Então, é importante que o cara que vai fazer a cerveja, ele domine as técnicas para poder fazer a reprodução da levedura. Porque, assim, para o artesanal, né, ele compra um saquinho de levedura, tem 11 gramas ali. Aquilo ali é suficiente para tu fazer 20 a 30 litros de cerveja. Mas se você pegar aquilo ali, você consegue reproduzir aquilo ali 1, 2, 3 vezes e fazer 1000 litros de cerveja a partir daquilo ali. Então, dominar esse processo também é importante para que você faça uma boa cerveja. Na parte de contaminação, na cervejaria não é muito comum. É muito difícil. Na produção de cerveja artesanal, muitas vezes ocorre contaminação da cerveja por causa da falta de higiene no meio que você está trabalhando. Então, todas aquelas técnicas que se utiliza na indústria normal de alimentos tem que ser trazido também para a cervejaria. Se bem que todo o processo frio e quente na cervejaria, eles são praticamente fechados, né? Quando você vai fazer o mosto, né? Depois daquela parte quente, numa indústria de cerveja, aquela parte quente que você ferveu, resfriou, né? E colocou o lúpulo, tudo é fechado, não tem contato humano naquele momento. Até ele ir lá para a fermentação, acabou a fermentação, vai para a maturação. Quando saiu da maturação, que você vai lá experimentar, foi a primeira vez que alguém tocou naquela cerveja ali, quando ela saiu da maturação, pronta para beber. Então não é comum ter contaminação. Mas a cerveja artesanal, que a gente pega uma bombona, bota dentro da geladeira, né? E fica ali em cima da pia. Tu acabou de cortar um frango. Eita! Aí lavou o frango. Lavou o frango ali na pia. Né? Aí o que acontece? Pode acontecer alguma contaminação cruzada, no caso ali, depois da fervura. Se for antes da fervura, você contaminou ali com uma E. coli, o negócio todo vai ferver, acabou. Mas assim, na parte fria,
o artesanal ele pode, às vezes, dar mole nessa situação aí. Não é muito comum também, porque mesmo o artesanal, ele fica esperto nessa área aí. Então, assim, respondendo a tua pergunta, no processo inteiro, é meio difícil a contaminação. O que é fácil de acontecer é a cerveja ficar ruim. Ficar ruim de sabor. Por quê? Porque as rampas de temperaturas não foram bem feitas. O artesanal, ele chega lá e fala assim, temperatura 63. Aí ele vai lá, vai tomar uma e tudo, quando ele volta tá 50. Aí ele esquenta de novo. Então não tem uma padronização. Perdeu o controle. Às vezes fica até melhor do que tu queria. Só que às vezes também fica... Para replicar é difícil. Não, é quase impossível, é quase impossível. Na industrial tu coloca lá 63, ela vai ficar 63 durante todo o processo. Mas a beleza da cerveja artesanal é isso. Você nunca consegue fazer uma igual. É igual filho, né? Você tem uma mulher e tem 5 filhos. Mas são 5 personalidades diferentes. Cada um mais lindo que o outro. Já na cerveja tu faz infinitas cervejas. Todas, cada uma com uma personalidade diferente. Mas todas são boas cervejas, né? Agora, na produção industrial, pelo que você comentou, é até complicado, né? Por exemplo, se fazer um controle de qualidade, porque você vai ter no início, né, toda a seleção da parte dos insumos que você vai ser necessário, vai controlar os parâmetros de aquecimento, resfriamento, mas você só vai ter a certeza de que chegou lá no final, né? Quando você finalizou o processo. E o processo de fabricação de cerveja é longo, né? É longo. Ó, Mas eu acho que existe muito desses controles de temperatura que o Luiz estava falando, Bruno. Eu acho, pronto, essa etapa aqui, equipamento tal com controle de temperatura, 50 graus, 60 graus, seja a temperatura lá que a indústria está usando. E aí eles ficam monitorando se está naquela faixa. Sim. Deve ter também aquela parte de calibração dos instrumentos para garantir que está sempre nessa temperatura. É só mais que eu acho que tem um risco maior, né? Talvez se dá errado, não chegar no resultado que se espera. Exato. Mas assim, as grandes indústrias, elas têm aqueles sommeliers, os caras treinados, os caras são os cão. Então, o cara, ele sabe, ele faz a análise de todas as cervejas, de todas as cervejarias da indústria dele, para saber se ela está ok. Agora, olha só, pensa numa situação como essa. Olha, uma cervejaria lá no Rio Grande do Sul, com um tipo de água, pH, minerais que estão dissolvidos ali, tudo. Na produção ali, temperatura média anual ali vou dizer assim, 15 graus, 20 graus, fazendo uma cerveja. A mesma fábrica da mesma empresa, lá em Manaus, temperatura 40 graus. Como é que o malte chegou lá? De navio, no container. Dentro do container, eu acho que ele já estava até geminando lá dentro, que tem 40 graus. O processo já começa lá. Já estava ótimo para ter crescimento. Se não me engano, a subida do Rio Amazonas deve levar quase, 20 dias, né, naquele calorão ali. Aí chega lá uma água totalmente diferente, o material totalmente sofreu pra caramba naquele caminho todo, tal. E os caras fazem a cerveja igualzinha. Nossa. Eles fazem. Mas aí aí é a tecnologia, aí é a indústria. Eles pegam a cerveja de lá, pegam lá do Rio Grande do Sul, a do Rio de Janeiro, a do Goiás, experimentam e falam, opa, tá diferente. Vamos ajustar aquilo lá. Aí sim, aí isso é um cervejeiro. Né? Não é que nem esse bosta aqui, não. Ali é um cervejeiro. Ali o cara, ele olha e fala, ó, nós vamos alterar a qualidade da água, vamos melhorar isso aqui. Né? Passar por um processo de filtragem, carvão ativado, exato, talvez. Adicionar um cálcio, um magnésio, alguma coisa assim, para fazer com que a água que é feita a cerveja lá no Rio Grande do Sul seja igual à água que é feita ali em São Paulo e lá de Manaus. Fazer uma padronização, né, Luiz? Padronização. Isso, na cervejaria, a coisa mais difícil que existe é a padronização. Não sei se vocês já viram ou se repararam, tem gente que fala assim, pô, a cerveja tal de hoje, ela não está com o mesmo sabor que tinha antigamente. Aí o que acontece? As pessoas falam assim, não, mas é que o cervejeiro está relaxando. Não, ele vai adaptando a cerveja ao gosto do brasileiro.
Ele vai adaptando. Então, é aquele negócio que o pessoal fala assim, as empresas sabem de tudo que você faz, de tudo que você fala, mas não é só isso, as empresas sabem do que você gosta, de como você gosta da cerveja. Por isso que aqui no Brasil teve uma fase aqui que todas as cervejas pareciam iguais, né? Mas não é porque os caras não sabem fazer cerveja, os caras são os papas, rapaz, eles sabem tudo de cerveja. Eles entenderam o gosto do brasileiro, né? Eles entenderam e se adaptaram. Afinal de contas, nós moramos num país que as médias de temperatura são acima de 30 graus. Então, vou para a praia, tá 38 graus lá, eu vou tomar uma cerveja Bock. Eu não vou. Vou tomar uma, duas. Agora eu vou tomar uma American Lager, né? Essas que o pessoal chama de Pilsen. Aqui, não é Pilsen, é American Lager. Aí eu tomo 10, né? E ainda fico com 6. É mais leve, né? É mais leve. É mais leve. Então, eu acho assim, essas cervejarias grandes, ela tem um controle de processo absurdo. Eles têm uma tecnologia absurda. E tem grandes empresas, né? Eu não vou falar o nome, né? Mas assim, tem grandes empresas aí que elas têm tudo. Ela fabrica a garrafa, ela fabrica o rótulo, ela fabrica a cerveja, e faz aquilo tudo. Aí vem uma garrafa desse tamanho aqui, uma cerveja de 1 litro. Aí o cara vende por 5, 6 reais. Eu falo assim, como é que o cara consegue um negócio desse? Se eu fosse engarrafar nada, ar, a garrafa, o rótulo e a tampinha já dava esse valor. Nossa. Qual é o negócio? É tecnologia. Os caras eles investem pesado. E quantidade, né? Também, Luiz. Quantidade, né? Os caras são muito bons. Eu sei que os cervejeiros artesanais, me desculpem, né? Eu sou artesanal, a tendência é falar mal das grandes empresas, né? A empresa tal ali não sabe fazer cerveja. A empresa tal... Não, pô, eles fazem o que vende. Sim. Se fosse assim, se o Brasil fosse um país que só bebesse vodka, eles estavam fazendo vodka. É verdade. Né? Mas se é para vender cerveja, eles fazem a cerveja que vende mais. Essa onda da cerveja artesanal, ela veio para cobrir um nicho que não era bem explorado. Aí o que as grandes fizeram? Opa! E começaram a fazer cervejas também de qualidade para esse público aí, né? Então, os caras são muito bons. Gourmetizou, né? Um pouquinho. Gourmetizou. Luiz, você comentou sobre a água. E aí eu lembrei que tratamento de água comum assim da cidade normalmente adiciona cloro, né, na água. Sim. Será que essa água com cloro não pode atrapalhar também o processo da cerveja? Pode. A água para a produção da cerveja ela tem que ser isenta de cloro. Certo? Então, as grandes cervejarias, elas ou podem pegar a água dos mananciais, né? Existe toda uma regulamentação para isso, é tudo muito criterioso. Ou eles, se não for uma cervejaria muito grande, pode pegar da rede pública, ela tem que ser tirado o cloro, né? E tratado. Muitas vezes, além do cloro, é colocado, eu tentado tirar algumas substâncias que possam dar aromas e sabores diferentes. Né? Por filtração, carvão ativado, etc. Dá para ser feito também a retirada do cloro. Mas para que retirar? Inclusive, cervejarias muito grandes, elas podem coletar a água do subsolo, por exemplo. Na armazenagem, eles colocam cloro para ela poder ficar protegida. E antes de usar, eles vão e retiram o cloro novamente. Retiram o cloro, porque a água tem que ter todo o cuidado com ela. Da cerveja, qual é o mais importante? Eu não sei, mas a água é um dos mais. Ela tá lá na frente. Vamos dar só mais um breakzinho.